Quero falar com você hoje, rapidamente. Se eu demorar, vocês dizem, pastor, você está demorando demais. Quero falar com você sobre o poder do perdão. Ok? O poder do perdão. Alguns teólogos, alguns pensadores cristãos e também os psicólogos e psiquiatras, eles já estão entendendo isso, que o perdão é uma força fantástica, é uma força libertadora que acontece. Agora, dentro da teologia, dentro da revelação bíblica, temos entendido que o perdão, ela é a mãe, ele é a fonte de todas as bênçãos que Deus tem para mim e para você. Todas as coisas provêm, nascem, advêm a partir de um perdão, a partir do perdão. Perdão é algo extraordinário, perdão é algo fabuloso, perdão é algo poderoso. Eu quero conversar com você sobre isso essa noite, trazer um pensamento, trazer a palavra de Deus e aí deixar com que o Espírito Santo produza uma nova mentalidade, crie em você uma nova mentalidade, uma nova experiência com o Espírito Santo. Vamos comigo, se você puder, abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, no verso 16 e 17. Romanos, capítulo 1, 16. Ele diz assim, olha, porque não me envergonho do Evangelho. O que eu não faço? Eu não me envergonho, eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não sou tímido diante do Evangelho, eu não tenho dificuldades com o Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente o judeu e também do grego. Versículo 17. Porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O apóstolo Paulo, ele teve um entendimento, ele teve a revelação, e ele diz o seguinte, eu não vou me envergonhar do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho tem um poder. O Evangelho tem poder, o Evangelho é poderoso. Queridos, e o poder do Evangelho é para salvação. Salvação. E precisamos mergulhar um pouco nisso, precisamos entender, porque se não entendermos o verdadeiro poder do Evangelho, se nós não tivermos a revelação do que é o poder do Evangelho, a verdade sobre o Evangelho poderoso, então nós não teremos o verdadeiro resultado desse Evangelho em nossas vidas. Se não tivermos a revelação e o entendimento do verdadeiro poder, do poder que há nesse Evangelho, não teremos todo o resultado que esse Evangelho produz, entrega para nós. O Evangelho, a palavra Evangelho, ela vem da expressão grega que é Evangelho, que significa boas novas, boas notícias, uma boa informação, uma boa notícia que chegou até mim, ok? É boas novas. A má nova, né? A má notícia, a notícia ruim era que todos pecaram. E todos estão separados da glória de Deus. Essa era uma notícia ruim. Essa era uma notícia que corria nos jornais, que corria nas conversas, que era pregado nas sinagogas. Todos pecaram, todos são pecadores e, consequentemente, estão separados da glória. São destituídos da glória. Não têm acesso a essa glória, não têm relacionamento com a glória de Deus, não têm intimidade com a glória de Deus. Mas vem uma boa notícia que se sobrepôs à velha e má notícia, que a boa notícia é que agora eu e você temos salvação. Eu e você fomos resgatados, fomos reconciliados com Deus. Pela fé, fomos justificados por Ele. Essa é uma boa notícia. Essa é a notícia que ecoa agora em nossas vidas, que entra em nosso espírito dizendo, antes você estava separado, antes você não tinha acesso, mas agora você e Deus estão reconectados. Você e Deus têm comunhão, você tem acesso à glória de Deus. Amém? Queridos, o que é salvação? A palavra salvação, ela não é somente me livrar da ira de Deus. Não é somente dizer que agora você não vai mais para o inferno, você vai para o céu. Glória a Deus que também salvação é isso. Me livrar do tormento eterno, não tem mais espaço no inferno para mim, porque eu fui salvo. Amém? Agora, a salvação ela vai além de um entendimento de vida após morte.
Salvação, ela traz um sentido de toda a prosperidade que eu e você podemos imaginar. A palavra salvação, ela está contida na palavra, é um conjunto de bênçãos e prosperidade que nos acompanha. A palavra salvação, ela tem a ver com saúde. Salvação tem a ver com paz. Salvação tem a ver com preservação, proteção, riquezas. Salvação tem a ver com bem-estar. Então, quando nós falamos a palavra salvação, que é sozo, no grego, sozo, o sozo, a palavra salvação, ela se encaixa em todos os momentos. E quando nós assistimos e vemos a expressão de pessoas que aconteceu algumas coisas, você vê expressões tipo das pessoas do seguinte: eu fui salvo daquela situação. Eu fui salvo daquele meio. Salvação não no sentido de que ela foi retirada daqui e foi para o céu. Mas ela foi liberta, ela foi livre de uma situação que a cativava, que trazia sofrimento, que trazia dor. Né? Pessoas foram salvas da amargura, não estão mais amargas. Houve uma salvação, saíram da amargura. Pessoas foram salvas do divórcio, estavam indo para o divórcio, mas algo aconteceu que as salvou, as livrou de entrar numa situação de divórcio. Percebe isso? Salvação tem uma conotação gigantesca. Salvação, ela entra em várias áreas de nossas vidas. E o que Jesus fez, o que Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvação. Salvação. Queridos, por muitos anos, nós fomos limitados no conceito de salvação, apenas que o poder do Evangelho era forte para nos levar para o céu. Então, se vamos para o céu, está tudo ok. Mas a salvação, ela vai além de uma vida após morte. Eu estou salvo por causa do poder do Evangelho. Querido, onde está o poder dessa salvação? Está no Evangelho. Quem pode ser alcançado por esse poder? Aqueles que creem. Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é salvação para todos aqueles que creem. Quantos creem no poder do Evangelho? Amém? O poder do Evangelho. Nós precisamos, repetido, nós precisamos ter a revelação do verdadeiro poder do Evangelho para conquistarmos todos os resultados que esse Evangelho produz em nossas vidas. Amém? Queridos, se nós acompanharmos o livro de Atos, no capítulo 13, nós vemos Paulo trazendo um sermão, pregando na sinagoga. O texto diz, mas eles, passando de Perge, chegaram a Antioquia, de Pisídia, e entrando na sinagoga, no dia de sábado, sentaram-se. Pode passar. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação, ou de motivação, ou de ânimo ao povo, falai. Versículo 16, então Paulo se levantou e pedindo silêncio com a mão, disse, varões israelitas, e os que temeis a Deus ouvi. Pode passar o 17. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. E assim vai o sermão de Paulo. Paulo começa a pregar. É interessante porque ele entra na sinagoga. Eu não sei se aqueles homens fizeram certo, mas eles cometeram, entre aspas, um erro. Perguntaram, alguém aí tem uma palavra? Olharam para Paulo. Você não faz uma pergunta dessa para Paulo? Um homem cheio de revelação, um homem cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. Paulo olhou para aquele lugar e ele falou, essa é uma oportunidade, deixa eu pregar. E Paulo começa o seu sermão e ele começa a contar o sermão a partir do Egito. Começa a contar a partir do que Deus fez no Egito. E o ponto alto do seu sermão, no capítulo 13 mesmo, no versículo 36, ele diz assim, e ele vai para Davi, ele passa pelo Egito, no momento no deserto, ele vai a Saul, fala que Deus ungiu Saul, rejeitou Saul e levantou Davi, porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu. Foi depositado, ou foi sepultado junto a seus pais e experimentou a corrupção. Versículo 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção experimentou. Versículo 38. Seja-vos, pois, notório, varões, que por esse se vos anuncia a remissão dos teus pecados. Versículo 39. E de todas as coisas de que não pudesse ser justificados pela lei de Moisés,
por ele é justificado todo aquele que crê. Querido, Paulo começa a pregar o seu evangelho, sua mensagem, e ele vem com uma revelação. E qual é a revelação que Paulo traz? Ele prega sobre a diferença entre Davi e Jesus. A nação, ela olhava para Davi como o grande rei. E o Messias profetizado, ele vinha da mesma linhagem de Davi. E entendiam que Davi, então se o Messias era como Davi, então Davi, o Messias viria como um grande rei para tomar conta, libertar Israel do poder de Roma, libertar Israel da influência da Grécia. Agora, eles olhavam para o Messias como um homem com características naturais como a de Davi. E Paulo começa a pregar dizendo, olha só, a diferença de Jesus e Davi é que Davi morreu e se decompôs. Morreu, foi sepultado e sumiu. Foi para o mundo dos mortos. Agora Jesus, a diferença entre Davi e Jesus é que Jesus morreu e não viu corrupção. Seu corpo não foi comido, seu corpo não se decompôs, seu corpo não se rendeu à morte. Pelo contrário, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, no versículo 37, pode pôr ali? Ele diz, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção experimentou. E no versículo 38, sejais, pois, notório, varões, que por este se vos anuncia o perdão dos seus pecados. Qual a diferença entre Davi e Jesus? Davi é um grande rei, mas morreu. Jesus ressuscitou, mas perdoou os nossos pecados. Paulo diz, eu não posso me envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho tem poder. Poder para me salvar dos meus pecados. Perdão. A maior fonte, a fonte de todas as bênçãos está em eu ser perdoado. Está no perdão. Está em eu receber esse perdão. Queridos, o perdão, ele é restaurador. O perdão, ele traz mudança de mente. Paulo, ele esclarece, ele diz, através de Jesus, é pregado, é anunciado, é estabelecido que os teus pecados foram perdoados. O que a lei de Moisés, ele diz, não pode fazer. O que os profetas não puderam fazer, a fé na obra de Jesus faz, que é perdoar os nossos pecados. Interessante? Querido, essa é a revelação de Paulo. Essa é a grande revelação de Paulo. Agora, entenda uma coisa. Quando ele prega essa mensagem, ele está pregando dentro de uma sinagoga, onde se pregava Moisés e os profetas. Então ele trouxe uma grande revelação, mas ele trouxe num lugar errado. Aquele lugar não era ambiente. Porque ele diz, o que Moisés não fez, o que a lei não fez, o que os profetas não fizeram, Jesus fez. O que era impossível alcançar justificação pela lei, através da minha fé em Cristo Jesus, eu alcanço. Eu estou com os meus pecados perdoados. Os teus pecados são perdoados, queridos. Agora, acompanhando, continuando o texto, versículo 40, capítulo 13, 40. Sai? Senão eu leio aqui. Saiu. Agora ele diz assim, cuidai, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas, 41. Vede, ó desprezadores, admirai-vos e desaparecei, porque realizo uma obra em vossos dias, obra que de modo algum crereis, se alguém vô-la contar. Paulo está dizendo o seguinte, quando ele prega a sua mensagem, que através de Jesus é anunciado o perdão dos seus pecados, ele também adverte o povo dizendo, cuidado com os escarnecedores, cuidado com aqueles que se opõem a essa mensagem, cuidado com os pensamentos, com aqueles que escarnecem a justificação dos seus pecados, aqueles que põem em dúvida, será que os meus pecados são perdoados? Será que eu estou perdoado? Será que não tem nenhuma condenação em mim? Será que eu vivo debaixo de condenação? O que eu faço? Como que eu alcanço?
Querido, é interessante porque quando eu parto de uma mente que os pecados, que eu não tenho pecado, que eu não sou mais condenado, que eu não tenho mais separação entre Deus, querido, muda o meu relacionamento com Ele, muda como eu recebo os seus favores, como eu recebo as demais bênçãos. É interessante como você encontra as pessoas com maior peso para entrar na presença de Deus. Uma acusação muito grande pelos erros que cometeram, pela vida não correta assim. Agora, quando eu entendo que o pecado ele foi resolvido por Jesus, a leveza e a liberdade ela toma conta. E Paulo diz, cuidado com os escarnecedores, cuidado com aqueles que se opõem a essa mensagem, cuidado porque o poder do evangelho é impactante. Ele diz assim, eu farei coisas, pode pôr lá o texto, eu farei coisas que se vocês contarem, que se alguém contar para vocês, ele diz assim, olha, versículo 41, olhem escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam, se alguém vos contasse. Olha só como que era forte essa palavra, olha como é poderosa essa palavra, a ponto de que haverá uma obra dessa, e as pessoas vão ficar, será que é verdade? Será que é assim mesmo? Será que eu estou perdoado mesmo? Ele diz, vai haver uma obra. Cuidado, escarnecedores. Eu vou fazer uma obra que vai ser difícil de acreditar. Querido, quantos pensamentos estão na sua mente? Dizendo, será que eu estou perdoado mesmo? Será que eu estou livre mesmo? Será que não tem nenhuma condenação mesmo? Será que ninguém viu fazendo o que eu fiz? Paulo diz, cuidado com os escarnecedores. Cuidado com os pensamentos que escarnecem dessa palavra. Cuidado com a oposição à justificação. Cuidado com os pensamentos que roubam você essa verdade. O poder do evangelho que te salva do poder do pecado. É uma obra tão fantástica que Paulo está dizendo, vai ter um grupo de pessoas que não vão crer. Haverão pessoas que não vão conseguir acreditar. Mas através de Jesus é anunciado que os teus pecados são perdoados. Tudo muda, queridos. Olha só, qual é a diferença? Vamos voltar um pouquinho, você talvez entenda melhor isso. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os colocou lá no jardim. E a Bíblia diz que era a comunhão íntima entre Deus e Adão, certo? Todas as necessidades de Adão eram supridas em Deus. Todas. Por exemplo, quando ele sentiu falta de uma companheira, Deus disse, eu vou te dar uma companheira. Ele olhou para todos os animais, tinha um casal, todos os animais tinham esposa. Ele não tinha. Era uma grande necessidade de Adão. Deus falou, tá ok, está resolvido. Não havia necessidade, porque a comunhão entre Deus e Adão era íntima, era absoluta. Adão tinha um relacionamento íntimo, nada separava, nada bloqueava, nada atrapalhava. Mas você conhece a história que chegou um momento em que Adão fez o quê? Ele pecou. E com o pecado, o que aconteceu? Ele perdeu essa relação. E a partir dessa perda de relacionamento íntimo por causa do pecado, Adão perdeu toda essa liberdade, perdeu toda essa intimidade e passou a ter necessidades. Necessidades. E desde então o homem e Deus ficaram distantes por causa do pecado. O pecado separava. A acusação, a mente acusadora, a mente que escarnecia. Mas agora veio Jesus. E o que Jesus fez? A Bíblia diz, quando João aponta para Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o quê? Tira o pecado. O que faz a diferença entre tirar o pecado ou não tirar? A diferença é que se tirar o pecado, eu volto a ter comunhão íntima com Deus. E se eu tenho comunhão íntima com Deus, por causa do perdão do pecado, o perdão é a mãe, o perdão é a fonte de todas as demais bênçãos. Tudo que eu preciso, Deus começa a suprir, porque eu não tenho mais pecado. Foi perdoado. Essa é a mensagem de Paulo. É isso que Paulo está pregando. Agora,
ele diz o seguinte: cuidado com os escarnecedores, cuidado com os pensamentos que roubam essa verdade de você, cuidado com os atrapalhos. Creia que os teus pecados são perdoados, porque o poder do evangelho é o maior impacto. Querido, Paulo termina o seu sermão com essa advertência, porque as pessoas, elas não se esforçam para crer que os seus pecados foram perdoados. Parece que não há nem mesmo, através dos pregadores, uma valorização sobre a mensagem do perdão dos pecados. Parece que essa mensagem ela serve somente como uma base para se entrar no evangelho, no apelo evangelístico, não é? Aceite Jesus, que os seus pecados serão perdoados. E as pessoas nunca mais ouvem disso, as pessoas não têm consciência disso. As pessoas não vivem com esse interesse em entender o quanto eu fui perdoado. O perdão diz que você está livre e você pode chegar na presença de Deus com toda a ousadia, com toda a liberdade, porque nada te condena. Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: não tem mais condenação. Amém? Querido, o povo, agora continue no versículo 42, diz assim no versículo 42, quando iam saindo, terminou o sermão, ok? Paulo terminou sua mensagem. Quando iam saindo, rogavam que estas palavras lhes fossem repetidas no sábado seguinte. Quais palavras? Qual palavra que eles queriam ouvir de novo? Perdão. Foi tão impactante que eles estavam saindo, o povo gritou, segurou, Paulo, para. Por que você não tem pregado sábado que vem de novo? Continue. Versículo 43. E despedida a sinagoga, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes os exortava a perseverarem na graça de Deus, nessa graça que te perdoou. O povo estava só ouvindo a mensagem da lei, procurando os caminhos da justificação pela lei de Moisés. E Paulo diz: não é por aí não, meu irmão. Creia que a partir de Jesus lhes é anunciado que o pecado de vocês está perdoado. Amém? Querido, olha só, continua no versículo 44. No sábado seguinte, reuniu-se, olha só, toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Qual palavra que eles iam ouvir de novo? Perdão. Pecados foram perdoados. Olha só a estratégia para crescimento de igreja. Você que é pastor, que abriu uma igreja? Pregue sobre o perdão de Deus. Olha aí, a cidade inteira foi para o culto. A cidade inteira. Por que, queridos, é tão importante essa mensagem? Por que a Bíblia, Paulo, os escribas se preocuparam em registrar? Porque esse é o segredo para atrair multidões. Agora, deixou de ser segredo porque há mais de 2000 anos está registrado. Porque se as pessoas sentirem-se perdoadas, essas pessoas serão livres. Receberão de Deus todas as demais coisas. Alcançarão tudo o que Deus tem para a vida delas. Continue no versículo 45. Mas os judeus, olha só. Quem eram os judeus? Os pregadores da lei. Os judeus eram os guardiões da lei. Eles eram os principais. Eles eram os líderes da congregação. Agora, quando os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Essa é uma mensagem mentirosa, não é tão fácil assim não. Isso é heresia. Você tem que suar a camisa para conseguir o favor de Deus. Você tem que sofrer. Você tem que pagar um preço. E começaram a ficar com inveja. Agora, lendo esse texto, eu percebi algumas coisas. Eles ficaram com inveja por causa da doutrina que Paulo pregava, também. Ficaram furiosos, mas também ficaram com inveja porque as multidões começaram a seguir Paulo. A igreja deles começou a esvaziar e a igreja de Paulo começou a encher. Querido, quando você começa a pregar o poder do evangelho, quando você começa a anunciar o poder do perdão que há no evangelho que te salva, as pessoas virão, as multidões virão. As pessoas começaram a querer ouvir isso. Porque é libertador, não é opressor, não traz peso, traz liberdade. Veja no versículo 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era
necessário que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos viramos para os gentios. Versículo 47. Porque assim nos ordenou o Senhor, e te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Versículo 48. Os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Em outras traduções, para a vida abundante. Os judeus disseram, nós não queremos ouvir essa palavra. Agora entenda, ouçam aqui. A partir de Jesus, a mensagem, o foco central da cruz de Cristo, queridos. Cristo, como vimos algumas semanas anteriores, ele era o nosso sacerdote. Amém? O sacerdote, ele representa o homem, ele está a serviço do homem. E quando Cristo, como sacerdote, levou os nossos pecados, essa é a mensagem central da cruz de Cristo. A mensagem oficial e central da cruz de Cristo é o perdão. Não é prosperidade, não é morar no céu. Não é, é perdão. Tudo que eu e você precisamos é de perdão. E esse povo começou a rejeitar essa mensagem. E a Bíblia diz que Paulo e Barnabé, saindo da cidade, no versículo 49, diz, e divulgava a palavra do Senhor por toda aquela região. Começaram a pregar. Mas quando eles, naquele lugar, a Bíblia diz que eles sacudiram a poeira dos pés e foram embora. Não querem a mensagem? Então, se virem com a lei. Tentem resolver a vida de vocês através da lei. A mensagem, ela precisa ser crida. Eu preciso crer nessa mensagem. Agora, ouçam. O crer na mensagem não faz dela ser poderosa ou não. A mensagem já é poderosa. A mensagem já é verdadeira. O crer na mensagem faz com que você seja beneficiado. Amém? Se eu não crer, se eu crer ou deixar de crer que é assim, não importa, a mensagem continua a mesma. A mensagem continua sendo o poder do Evangelho para a tua salvação. Se você crê, você é beneficiado. Se você não crê, você perde. Mas a mensagem continua. Algumas pessoas pensam, eu não quero crer. É como se a minha falta de fé enfraquecesse o poder do Evangelho. A minha falta de credibilidade, de dar crédito ao poder do Evangelho, é como se eu tornasse o Evangelho fraco. Querido, o Evangelho não é fraco. O Evangelho não é fraco. O Evangelho não é frágil. O Evangelho é o poder de Deus. E se você crê, você é beneficiado com o perdão, que é a fonte de todas as demais bênçãos. Se você não crê, você perde esses benefícios. Então olha para o teu irmão ao lado, diga para ele, creia. Creia. A Bíblia diz no versículo 49, 50, olha o 50, mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais da cidade, suscitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé. Por quê? Porque eles pregavam o perdão. E lançaram fora dos seus termos, vão embora da nossa cidade, versículo 51. Mas esses, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para outra cidade, dizendo, vocês não querem ouvir, nós vamos pregar em outro lugar. Agora, entendam. O fato daquela cidade dizer, nós não cremos assim, nós não entendemos assim, não diminuiu o poder do Evangelho. Mas por causa disso, os leprosos não foram limpos naquela cidade. Os olhos dos cegos não se abriram naquela cidade. Os mortos não ressuscitaram naquela cidade. Não houve milagres. Porque rejeitaram o perdão. Sabe o que mais te impede de receber todos os milagres de Deus? É porque você não se sente perdoado por Ele. Você não chega como liberdade. Você não chega com a tua ousadia. Você chega com condenação. Eu gosto de ouvir oração de alguns irmãos. Eu gosto de estar no grupo e ficar ouvindo como que ora. Eu não sei você, mas é possível analisar a maturidade e o nível de revelação que o irmão tem através da sua oração. Perceba isso. Uma pessoa que tem maturidade e uma revelação, ela tem um tipo de oração que é diferente daquele que não tem a revelação. E é interessante, você vai em alguns grupos, em alguns meios, você começa a ouvir as orações que os irmãos fazem. E num período, vamos estabelecer um período de tempo de oração que ele faz,
mais de 50% do período da sua oração é convencendo Deus que ele merece estar ali. Primeiro tempo dele. Convencendo Deus que Deus precisa perdoá-lo e que ele precisa ser perdoado, que ele errou, mas ele não era tão mal assim. Segundo momento, se convencendo de que ele é digno da bênção. Ele gasta mais da metade do tempo dele em oração, confessando os seus pecados, convencendo a Deus que Deus tem que perdoar ele, porque ele não é tão mal assim, foi só um deslize. Porque a mente tem os escarnecedores, tem aqueles que rejeitam a mensagem da justificação, não conseguem entrar com ousadia, não conseguem entrar com liberdade, não conseguem tomar posse, porque não aceita que foi perdoado. Os teus pecados estão perdoados, meu irmão. Amém? Tudo que te separava era o pecado. Mas o sangue de Jesus, João diz que o sangue de Jesus é a propiciação para os meus pecados. Capítulo 2 de 1 João, versículo 1. O sangue de Jesus é a propiciação para os meus pecados, e não somente dos meus, mas para os pecados do mundo todo. Se tem pecados, se nós pudéssemos colocar todos os pecados numa caixa, todos os pecados do mundo, uma gota, diga uma gota. Uma gota do sangue de Jesus purifica todos aqueles pecados. E acaba a condenação. Acaba a condenação. Aleluia. Dá uma olhada nesse texto que eu estava meditando esses dias, e esse texto chamou a atenção. Salmos 130, versículo 3 e 4. Olha só esse texto. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, ou olhares para os nossos pecados, Senhor, quem subsistirá? Se Deus resolver olhar para os teus pecados, o que você me diz? Você que está me ouvindo agora. Em algumas outras versões é assim: se Deus resolvesse contar os meus pecados. Imagine, né? Você que está aqui, só nós, só entre nós, não conta para ninguém, né? Se começasse a contar todos os teus pecados, um após um, quem subsistiria? Quem sairia ileso? Agora veja no versículo 4. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aleluia! Se eu pudesse contar todos os meus pecados, querido, eu não sei. Você teria tempo útil para isso? Mas com ele está o perdão. Eu me lembro de ouvir alguns irmãos dizendo: pastor, não se prega mais sobre o juízo de Deus. Não se prega mais sobre a ira de Deus. Por isso que o povo está sem temor. Por isso que o povo está largado. O texto não diz que é isso. O texto diz que o temor vem quando eu entendo que ele deu perdão. Só ele pode perdoar. Quando Jesus olhou para um enfermo que estava na maca, ele disse: perdoados estão os seus pecados. Os fariseus ficaram endemoniados, dizendo: quem é você que perdoa pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Eles não conseguiram entender que ele era Deus. Porque só ele tem poder para perdoar pecado. E isso me leva a temê-lo. Isso me leva a adorá-lo. Isso me leva a andar na sua presença. Semana passada falamos de Pedro. Quantos lembram? Lembram? Entenderam a mensagem de Pedro semana passada? Pode passar o texto para mim, 2 Pedro. Pedro foi alguém que negou Jesus por 3 vezes. Amém? Lembram disso? Negou Jesus por 3 vezes. Jesus diz assim para Pedro: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Agora imagine, Pedro ouviu essa mensagem e ele havia negado Jesus por 3 vezes. O coração dele estava apertado. A mente dele estava acusada. Ele estava se sentindo o pior de todos os homens, o mais condenado de todos. E nós vimos que quando Jesus morre, ele ressuscita, ele deu ordem aos anjos dizendo: anuncie aos discípulos, mas também a Pedro. Fale especialmente com Pedro, porque Pedro está aflito, Pedro está com o coração apertado. E nós vimos semana passada como Jesus caminhou ao lado de Pedro e restaurou o seu coração e levou-o a se sentir perdoado. Lembram disso? Você que não ouviu a mensagem, nós temos a mensagem aí da semana passada, né? Eu ouvi, é uma boa mensagem. É uma mensagem libertadora. E esse Pedro que soube o que é ser perdoado, ok? Ele soube o que é perdão. Ele entendeu qual é a revelação do perdão. Ele escreveu cartas, ele escreveu 2 cartas para nós.
2 cartas. E uma delas, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: e por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, pode ir passando, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, vai passando, a piedade a fraternidade o amor. Porque se em nós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos e nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar. Pois, aquele em quem há essas coisas, aquele em quem não há essas coisas, ele diz assim, é cego. Diga, cego. Por que é cego? Vendo somente o que está perto e havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então ele está dizendo, tem que crer. Você tem que crer. E agora que você crê, acrescente essa fé. Virtude, domínio próprio, conhecimento. Vai acrescentando. Porque se houver essas coisas, se você for acrescentando, você não vai ficar infrutífero. Você não vai passar a tua caminhada cristã sem dar frutos. Sem ter resultado na vida cristã. Agora, se você não acrescenta isso, significa que você está cego. O conceito apostólico de cegueira é diferente, talvez, do conceito da medicina. Para a medicina, a cegueira é a cego, não enxerga. Está cego é uma pessoa que não enxerga. Precisa de condutores. Mas para o apostólico, pode deixar o texto ali para mim, por gentileza? Para o conceito apostólico, cegueira é aquele que só enxerga o que está perto. É um tipo de miopia. Por exemplo, Eli, o sacerdote lá do Antigo Testamento, ele era míope. Ele só enxergava o que estava perto. Essa é a característica da miopia, só ver o que está perto. O conceito apostólico é, se você não crê, se você não acrescenta a tua fé, não desenvolve a tua fé, se você não crê, você fica cego. E você só vê o que está perto. O que está perto? Só os meus pecados. É a única coisa que eu consigo ver é pecado. Irmão, vamos se envolver no ministério. Ah, eu não posso. Não estou preparado. Já ouviram isso em algum lugar? Acusação, condenação. Só vê o que está perto. Não consegue ver o propósito de Deus na frente. Não consegue sonhar com o futuro. Não consegue ter expectativas. Não consegue ter esperança. Porque só enxerga o que está perto. Não consegue ver além. Não consegue ver ao longe. Porque a única coisa que está diante dos seus olhos são os seus pecados. É a condenação. Irmão, vamos orar para o Espírito Santo te batizar com fogo. Acho que eu não posso. Não estou preparado. Só que está perto. Não consegue enxergar ao longe. Não consegue se sentir livre, digno, amado, aceito. Não consegue ter acesso. Pedro, aquele que negou 3 vezes, talvez cometeu erros mais do que eu e você. Eu não me lembro se eu neguei Jesus mais que 2 vezes. Mas Pedro negou 3. Um homem, coração apertado, Jesus anda com ele. E diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus filhos, faz a obra. Não se preocupa não, vai fazer o ministério que eu coloquei nas tuas mãos. Não seja um cego. Enxerga ao longe. Veja tudo que Deus tem para você. Veja os propósitos de Deus. Veja o ano que está entrando. Veja as promessas que estão vindo. Através do perdão, você tem a fonte de todas as demais bênçãos. Amém? Quantos estão entendendo? Aleluia. Ele diz assim, não sejam infrutíferos. Não fique sem dar frutos, não fique sem prosperar, não fique sem crescer. A cegueira impede. Eu não consigo ver, eu só vejo o que há agora, eu não posso ir além, não consigo ver os planos, não consigo ver o propósito, eu fico amarrado nos meus pecados. Não desenvolvo. Para encerrar, a Bíblia fala de José, lembra de José? A história de José no Egito? José era um dos filhos de Jacó. Agora, quando você estuda José, você vê que José tem muita similaridade com Jesus. A história de José é muito parecida com a história de Jesus. Por exemplo, José foi rejeitado por seus irmãos. Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. Veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam.
foi rejeitado. José foi vendido por 20 pratas, 20 moedas de pratas. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Muita semelhança. José era amado do seu pai e rejeitado pelos seus irmãos. Jesus era amado do pai e rejeitado pelos irmãos. José, ele foi rejeitado dos seus irmãos e se tornou o pão da vida para os egípcios, para os gentios. Sim? Ele foi para o Egito e deu comida para os povos. Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos e se tornou o pão da vida para todos os gentios, para nós que não somos judeus. Percebe? Igualdade. José, por exemplo, se casou com uma egípcia. Uma egípcia, uma gentílica, se tornou esposa de José. A igreja é gentílica, se tornou a noiva de Cristo. Muita igualdade, muita semelhança. José é um tipo de Cristo. E nós encontramos, por exemplo, na história de José, nós encontramos que José, ele chorou 5 vezes. 5 vezes foram os choros de José. Você encontra isso e me chamou a atenção esses choros de José. Por exemplo, José chorou, primeira vez que a Bíblia relata que José chorou, ele chorou quando ele se encontrou com seu irmão Benjamim. Ele viu, quando ele já estava no Egito, Benjamim, o mais novo, e ele se emociona e chora. Primeira vez. Segunda vez, José chorou quando ele se revelou aos seus irmãos. Os irmãos estavam indo lá, ele, eu sou teu irmão. E a Bíblia diz que ele se emociona e chora. Ele chora a terceira vez quando ele se encontra com seu pai. Quando ele está vindo, o pai dele achou que ele estava morto, você conhece a história. E ele vai chegando e ele chora, se emociona e chora. Quarta vez. Terceira vez, a quarta vez, ele chora quando seu pai morre. No leito de morte, seu pai suspira, abençoa, dá os mandamentos, dá as ordenanças, morre. É engraçado que a Bíblia diz que o seu pai Jacó junta os pés e morre. Muito frio, muito rápido, interessante. E a Bíblia diz que José chora naquele momento. E temos uma quinta vez que é interessante, que José também chorou. Ele chorou por um momento, em Gênesis 50, 17, por favor. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou acompanhar no telão. Gênesis 50, 17. Olha só. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis que nós somos os teus servos. Esse está no 18. Ok, vamos ler o 17. Assim direis a José. Então, só para você se localizar, o pai deles morreu. E agora eles estão com uma confusão, eles estão com um conflito. José era amigo do meu pai. José era o queridinho do papai. Agora o pai morreu e nós temos que continuar a vida. Será que José nos perdoa? Será que vamos ter o perdão dele? Assim direis a José: perdoa a transgressão dos teus irmãos, o seu pecado e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Do Deus do teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. A quinta vez que a Bíblia mostra que José chorou, ele chora porque ele olhou para os irmãos e eles falaram: vocês não entenderam? Vocês não entenderam? Vocês estão perdoados. O meu vínculo com vocês não era porque vocês são filhos de Jacó. O meu vínculo com vocês é porque eu sou irmão de vocês. Eu sou um de vocês, eu me identifiquei com vocês. Eu estou em vocês. Cheguem perto de mim. Vamos se relacionar. Vamos viver a vida. Vocês estão perdoados. Como nós encontramos muitas características de José em Jesus. José é um tipo de Cristo. E José chorou porque as pessoas não entenderam o perdão. O Espírito Santo me fez pensar e me fez perguntar: por que é que Jesus chora hoje? O que é que provoca o choro de Jesus hoje? Será que Jesus chora porque as pessoas estão virando as costas para ele?
Sabe que Jesus chora por causa da violência do mundo? Ou ele chora porque a igreja, os seus irmãos, não compreendem que foram perdoados? Será que nossa falta de entendimento e da revelação e da compreensão do quanto fomos perdoados, será que não provoca o choro? Continua o texto, versículo 18, 19, pule para o 18. 18 já lemos, leia, vamos ver o 19. Respondeu-lhe José: não temais, não fiquem condenados. Acaso eu estou em lugar de Deus? Versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê nesse dia, isso é, conservar muita gente com vida. Versículo 21. Agora, pois, não temais, e eu vos sustentarei, a vós, a vossos filhinhos, e assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Vocês estão perdoados. E porque vocês estão perdoados, eu vou suprir todas as necessidades de vocês. Aleluia. Vocês estão entendendo, queridos? O perdão é a fonte de todas as bênçãos. Se eu me sinto perdoado, eu tenho acesso a tudo. Se eu não me sinto perdoado, eu vou ficar mendigando. Deus, pois é, veja, olha assim, olha assado, misericórdia. Não tenho ousadia, não consigo me apossar. Não temam, vocês estão perdoados. O pecado foi perdoado. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a nossa salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Interessante, queridos, que José teve 2 filhos. Um é Manassés e o outro é Efraim. Manassés diz esquecimento. Passado não tem mais. Fala de perdão. Efraim fala de riquezas, de abundância e de bênçãos. 2 filhos de José. Fala de 2 frutos, de 2 obras que Jesus opera em nós. O perdão, o esquecimento. Ele diz: dos teus pecados eu não me lembro mais. Amém? Alguns teólogos aí da escatologia já pregaram isso, hoje eu acho que graças a Deus não pregam mais. Diz que vai chegar um dia que nós vamos para o céu, amém? Quantos vão morar no céu? E diz que lá no céu, querido, vai ter alguns minutos de tortura. O céu deles tem a casa da tortura. Que casa de tortura é? Parece que vai ter um telão maior do que essa nossa TV aí, de LED, alta tecnologia. E junto com toda aquela multidão de irmãos teus, os teus pecados vão começar a passar naquele telão. Já ouviram isso? Então aqueles pecados começam a passar e você vai começar a querer achar um lugar para você enfiar a tua cabeça e se esconder, porque você não vai aguentar a vergonha. Coisa que ninguém sabia, tua mãe, teu pai, tua irmã, tua esposa, teu marido não sabiam. Lembrar, vai ser estampado naquele telão. Vai ser uma tortura. Será que o céu é lugar de tortura? Eu não acredito nisso, porque a Bíblia diz que dos teus pecados ele não lembra mais. Então por que vai estar no telão? Será que vamos reativar a memória de Deus? Não acredito que vai ser assim. Manassés ficou no esquecimento. Amém? 2 filhos nasceram de José. José, com muita similaridade com Cristo, 2 obras extraordinárias na nossa vida. Esqueceu, ficou para trás, querida. Não tem mais. Jesus falando para Maria Madalena, explicando sobre o perdão, ele diz: a quem muito pecou, muito será perdoado. Mas os meus pecados, quanto mais pecado, mais perdão tem. E o segundo filho, Efraim, prosperidade, abundância, riquezas, nobreza, crescimento, expansão, porque o perdão me leva a essas coisas. Amém? Querida, a razão da morte de Jesus não é a salvação que me leva para o céu.
O centro da mensagem da morte de Jesus na cruz é que os teus pecados estão perdoados. Amém? Olha só, vamos abrir lá em Atos para encerrar agora, capítulo 13. Eu vou ler na minha versão. Eu gosto mais da minha versão, é mais santa. Eu cometi um erro hoje, eu passo todo final de semana eu passo os textos para eles. E hoje eu não sei o que aconteceu, eu esqueci. Quando eu passei já não dava tempo mais. Por isso que eles estão está mais difícil hoje a projeção dos textos. Atos capítulo 13, versículo 38. Ouçam esse texto, que tremendo. Na versão da NVI, diz assim: portanto, meus irmãos, eu quero que vocês saibam. Ouçam, essa é uma palavra de Deus para a sua vida. Portanto, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Exaltar o nome do Senhor por essa grande obra. Aleluia! O perdão é a fonte de todas as riquezas celestiais. Se você recebe o perdão, você começa a receber todas as demais coisas. Manassés, esquecimento. Efraim, abundância. A falta de perdão, falta de receber esse perdão, fez José chorar. E eu entendo, na minha limitação, que Deus quer se relacionar comigo e com você. Quer voltar como era outrora, nos dias do Éden. Proximidade, relacionamento, comunhão, milagres, suprimento. E Ele deu a Jesus Cristo para que isso fosse possível hoje. E agora eu só preciso receber essa expressão do poder do Evangelho. Pare de se envergonhar do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para o perdão dos seus pecados, para a tua salvação. Vamos colocar em pé? Aleluia.